Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Olha só, hoje nós vamos falar das 7 lições de Mordecai e Esther. Olha, o livro de Esther é um livro muito curioso. Esse livro, ele foi aí, essa passagem que nós vamos mencionar, foi 100 anos após o exílio da Babilônia. E Esther era sobrinha de Mordecai. E são judeus e eles não retornam. Várias pessoas como Esdras, Neemias, retornam ali para Israel, Jerusalém, né? Mas aí, o que acontece com esse livro? É um livro curioso, é um livro curto, né? A Esther. Então, se você pegar esse livro para mencionar, ele tem uma mudança muito grande. Porque o primeiro ponto que a gente consegue enxergar quando você vai meditar nesse livro completo, porque são só 10 capítulos. São somente 10 capítulos. E quando você medita nos 10 capítulos, você não vê o nome de Deus sendo mencionado. Mas é aí que se torna interessante quando o autor descreve o livro de Esther, porque ele convida você a procurar o mover de Deus através do livro de Esther. É um livro de muitas coincidências e inversões irônicas, né? Você vai ver muitas inversões irônicas. Então o livro, ele começa quando o rei da Pérsia faz um grande banquete ali, e durante 187 dias, olha, imagina só, 187 dias de festa, e muita bebedança, muito assim, o rei fica bêbado, e ele convida a sua rainha atual, a Vasti, para ela vir ali dançar para ele. E ela não vem, ele restitui, ele tira ela do cargo, e ele faz um concurso de beleza. Ele faz um decreto, primeiro dizendo que o homem tem que mandar na sua casa, e segundo, ele elabora um concurso para escolher a nova rainha. Então você vai perceber que Esther era judaica, então ela foi escolhida, e o tio dela, que é o Mordecai, Mordecai descobre que 2 soldados estavam planejando para matar o rei. E ele descobre a conspiração, ele vai e conta ao rei, e quando ele conta ao rei, ele ganha muito crédito, porque ele livra o rei de todo o mal. Então agora a 7, eu fiz o cenário do livro de Esther completo. Agora nós vamos falar das 7 lições de Mardoqueu e Esther através deste livro. Mas vamos orar a Deus para que Ele venha se revelar para nós através desta mensagem, porque Ele vai estender a mão para você aí hoje, aonde você estiver. Leva a tua mão, você vai colocar a sua mão na tela e Deus vai sentir o seu toque, porque é como se você estivesse estendendo a mão para Deus, não para mim, não para a tela. Você tem que colocar no teu coração a tua certeza do teu agir. Vamos orar. Ó poderoso Deus de Israel, Senhor, eu clamo e invoco o teu santo nome neste momento. Vem, ó Deus, e manifesta o teu grande poder e fale conosco através desta mensagem. Senhor, e estenda as tuas mãos para todos que estão caídos, para tirar do vale, do leito, do vale da morte, esse que está cansado, abatido, angustiado ou com alguma enfermidade. E fale conosco, ó Pai, através desta mensagem. Eu te peço, em nome de Jesus. Olha só, nós vamos falar das 7 lições de Mardoqueu e Esther. As 7 lições que nós vamos aprender dentro. Mardoqueu é tio de Esther, são 2 pessoas judeus. Está tendo uma guerra agora, nesse momento ali, Hamas, Israel. Então, aquele povo, ele estava sendo perseguido. Neste momento, você vai perceber toda a conspiração para matar todo o povo judeu. Mas aí,
vamos falar da primeira lição. A primeira lição para nós hoje é: não tema se alguém quer o seu mal. Não tema, não fique com medo se alguém quer o seu mal. Olha o que diz aqui Esther 3:1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Amedã, Agagita, e os exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que ali estavam com ele. Então veja só, o rei deu autoridade a um homem chamado Ramã. O rei escolheu Ramã. Este homem, ele odiava Mardoqueu. Ele odiava Mardoqueu porque Mardoqueu era judeu. Então ele perseguia Mardoqueu. Mardoqueu era um homem de fé, temente a Deus. Quem é de fé e teme a Deus não necessita de temer o mal. Por mais que existem pessoas que queiram o seu mal, até tomem conta de você. Se você está embaixo da obediência e tem o temor a Deus, nada poderá te destruir. Olha só, Mardoqueu era um homem que estava sendo ali perseguido por Ramã. Ramã estava preparando, ele queria matar ele. Ele queria destruir ele, manda fazer até a forca. O segundo ponto é: quem é da fé não se curva, age diferente. Quem é da fé não se curva. Você vai ver o exemplo que nós falamos ontem: Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor fez ali uma grande estátua, e todos ali tinham que se dobrar o joelho diante daquela estátua e adorar a imagem do rei Nabucodonosor. Mas aqueles três, eles não dobraram os joelhos e foram jogados no fogo. Mas Deus livrou todos. Então quem é de fé não se curva. Veja o que está em Esther 3:2. 3:2. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e não se prostrava. O rei fez um decreto que todos tinham que se dobrar o joelho diante de Ramã. Mas Mardoqueu, ele não dobrou os joelhos. Então quem é da fé não age como todo mundo age. Não age como todo mundo, não faz o que todo mundo faz, não aceita o que todo mundo aceita. Não se conforma como todo mundo se conforma. Não se curva aos que te curvam. Quem é de fé faz como Mardoqueu. Não aceita se curvar em frente diante daquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Nós não devemos adorar e ter ídolos, porque naquele momento ele estava dobrando o joelho. O único que merece o nosso dobrar de joelhos é o nosso Senhor. Mardoqueu, ele não se curvou a Ramã. Ele poderia aceitar aquela situação como todo mundo aceitou. Mas quem é de Deus não aceita nada diferente do que Deus colocou dentro dela, dentro de você. Deus colocou dentro de você porque você está tentando se expor e dobrar diante dessa situação. Quem é de Deus não se dobra, não se curva, ele age diferente. O terceiro ponto que nós vamos falar é: mesmo diante de datas, não deixe de crer. Olha o que diz em Esther 3:13. E diz assim: e enviaram-se as cartas por intermédio dos correios, e todas as províncias do rei, para que se destruísse e matasse, e fizesse perecer todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. E foi estabelecido ali um dia, o dia 13 do 10º mês,
que é o mês de Adar. E quem saqueasse seus bens. Havia determinado, Ramã havia feito todo um trabalho para que no dia de Adar, que é o dia 13 do 12º, todo o povo judeu, criança, jovem, todo o povo fosse exterminado dali, da Pérsia. Além de exterminar, era para saquear todos os seus patrimônios, todos os seus bens. Olha, já tinha uma data. Já tinha uma data e não olha, mesmo que tenha uma data, mesmo que pessoas estabeleçam datas para você, dizendo que você vai fazer cirurgia, que você vai passar por um procedimento, que você, dia tal, vai ser desligado, não importa. Mesmo diante das datas, não deixe de crer. Eu vou fazer uma biópsia, creia, vai dar negativo, Deus já te curou. Vou fazer um exame, não, vai ser um tratamento para que Deus use o profissional para me curar. Então, foi Ramã que articulou uma data para o extermínio de todos os judeus. E quando esta data foi marcada, começou uma peleja de Mardoqueu. Mardoqueu teve uma peleja. Quando se tem uma data, a pressão se torna maior. Se você tem uma data, olha, dia tal, dia 15, dia 20, vence o boleto, não tem recurso. Ou dia tal tem que fazer isso. A pressão a cada dia que passa vai ser maior. Um exemplo é que tem gente que tem uma data para pagar o aluguel, o condomínio, o compromisso, a prestação de carro, da casa. O colégio inicia o ano logo, tem as matrículas, IPVA, faculdade, entre outras coisas que tem data determinada. Ou seja, ela tem uma data para não ser envergonhada. Porque olha só, aquele povo ia ser morto, aquele povo ia ser envergonhado. Mas quando a pessoa ela crê e ela confia no Deus vivo, ela sabe que ele age antes da data chegar. É essa certeza, é essa fé, essa determinação que nós devemos ter. O quarto ponto que vamos mencionar é que quando é impossível, recorra à fé. Quando é impossível, olha o que diz em Esther. O livro de Esther 4, de 1 a 4, vai dizer para nós, olha, quando é impossível, você deverá recorrer à fé. Esther 4, de 1 a 4 diz: quando Mardoqueu, que é o tio de Esther, soube de tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes, ou seja, no momento ali de luto, vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade. Clamou um grande clamor. Ele recebeu a notícia. Mardoqueu recebeu a notícia que ele iria ser morto, que ele seria exterminado. Mas ele, em vez de lamentar, chorar, não. Ele vestiu um pano de saco. No momento ali de luto, no momento ali de buscar, no momento ali de jejum. E chegou, olha o que Mardoqueu fez. E chegou até diante da porta do rei. Porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Olha, todo mundo dizia, olha, você não pode ir lá na casa do rei, não. Você não pode ir até o palácio, você está vestido de pano de saco. A liturgia, os padrões, as regras não podem. Mas ele foi até lá. E veja só, e em todas as províncias aonde a palavra do rei chegava, havia os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros, porque a Esther, sobrinha de Mardoqueu, ela foi escolhida no concurso para ser a nova rainha. Então vieram as servas de Esther e seus camareiros e fizeram a saber do que a rainha e muito fizeram saber da rainha e muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco,
porém ele não aceitou. A rainha descobre, chega até a rainha dizendo, olha, existe um decreto, e o decreto é que no dia tal nós vamos matar, é para exterminar todo o povo judeu. A rainha manda levar roupa, mas ele se recusa a trocar de roupa, porque quando é impossível, recorra à fé. Então, quando o Mardoqueu soube que foram feito o decreto, ele vestiu de pano de saco, como acabamos de ler. Ele foi para a porta do rei, em outras palavras, ele se vestiu da fé e foi para a fé. Porque diante do decreto selado, carimbado pelo carimbo do rei, não havia outra coisa para esperar. Era só esperar o trágico fim. Mas não foi o que Mardoqueu fez. Ele não colocou o pano de saco sobre si e foi à porta do rei, como recorreu a Ester, a quem ele criou, e por sua vez aproveitou a oportunidade que havia para que fosse escolhida como rainha. Tal decisão de Mardoqueu, a tal decisão real, nem ela poderia invalidar. Era só a mão de Deus para mudar aquela situação. A situação do decreto. A rainha não tinha poder, porque o rei era soberano sobre o que ele determinava. O quinto ponto é: não deixe o medo lhe impedir. Olha o que diz o livro de Ester 4:10. Diz assim: então falou-lhe Ester a Hatã, mandando a dizer: Mardoqueu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei, bem sabe que todos os homens e mulheres que chegaram ao pátio interior, sem ser chamado, não serão uma sentença de morte, salvo o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamado para ir ao rei. E fizeram a saber Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou responder a Ester: não imagines no teu íntimo, porque estarás na casa do rei, escaparás só tu entre o povo judeu. Mardoqueu manda dizer para ela: só você vai escapar. Então não deixe que o medo lhe impeça. E Ester estava com medo de fazer alguma coisa para intervir naquela situação, pois sabia que se ela entrasse na presença do rei, sem que se fosse convidada, a lei diz que aquela pessoa deveria morrer, era decretada a morte. Mas diante do decreto era tudo ou nada. Era tudo ou nada. Ela tinha que fazer algo. Foi o que Mardoqueu falou de forma veemente, que se ajuda viesse, ela com certeza Deus enviaria alguém. Quem é de fé sabe que o socorro vem do jeito ou de outro jeito. Vai vir um socorro. Porque eu olho para o monte, de onde virá meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. O sexto ponto da lição que Mardoqueu e Ester tem para nós é: saia da acomodação. Ester 14:16, saia da acomodação. Olha o que Ester fez. Porque de calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu, a casa de teu pai, pereces, quem sabe para tal tempo como chegarás ao teu reino. Diz o 15: Então disse Ester que torcesse dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuem por mim. Jejue por mim por 3 dias, jejue por mim e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que seja segundo a lei, eu perecer, que eu pereça. Não, eu vou para o rei. Você jejua, manda Mardoqueu falar para o povo jejuar, eu vou enfrentar o rei. Eu não vou ficar na acomodação. O sétimo ponto é: confie em Deus, vai mexer. Deus vai mexer. A força já estava preparada. A forca, ela já estava preparada para Mardoqueu. Ramã
seguiu. O conselho da mulher preparou-se. Ramã, Zeres, não contava que Deus iria mexer naquele mesmo noite e inverter a situação. Deus mexeu no sono do rei, fez ele abrir as crônicas, o que tinha escrito, e constatar que havia honrado Mardoqueu da ação que livrou ele, que eu falei do início. Ele soube que estava trabalhando contra o rei. Então, ele soube daquilo. Ele invocou, consultou Ramã. O que fizeram honrar alguém. Ramã falou a melhor maneira que a pessoa deveria ser honrada. Passando o rei, estava na frente. Mas não era a honra para Mardoqueu. E a forca feita foi usada para enforcar Ramã. Até a casa de Ramã foi dada a Mardoqueu. Ou seja, até o que ele não pediu, Deus deu. Porque Deus mudou a situação. Ramã chegou, o rei acordou, lembrou, perdeu o sono, fez ele abrir os diários, ali as crônicas, entender que Mardoqueu havia livrado ele da morte. Que Mardoqueu havia livrado. Então, eu preciso de honrar ele. Eu não honrei ele. Eu preciso de honrar aquele meu servo. E Deus honrou ele, e Deus vai honrar você. Vamos orar. Ó poderoso Deus, que o Senhor venha honrar cada um. Pai querido, que o Senhor faça lembrar de tudo, Pai querido, que nós fizemos aqui nesta terra. Que pessoas venham nos honrar, glorificar, para exaltar o Teu santo nome. Que o ser humano pode até esquecer de nós, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que não esquece de cada um de nós. Como o Senhor não esqueceu de Mardoqueu e nem de Esté. Que o Senhor não esqueça de nós, que a Tua mão poderosa, que o Teu poder, que a Tua misericórdia esteja, Deus, sobre a nossa vida hoje, amanhã e para todo sempre. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Que essa palavra, que essas 7 lições possa motivar você a não desistir e prosseguir, porque Deus é contigo. Amém? E graças a Deus por isso.